O último boletim do Sistema de Notificação de Violência, o chamado SIS-9, é de 2015 e tem número dos casos de violências notificados aqui da cidade. Olha só alguns dados para a gente prestar atenção, já de cara aqui no programa em pauta sobre a violência contra a criança. Em 2009, o SIS-9 registrou 283 casos de violência com crianças de 0 a 11 anos. Já em 2015, foram 650 casos, um aumento de 129%. Já em adolescentes, este aumento foi de 87%, pulou de 210 registros em 2009 para 393 em 2015. E a gente sabe ainda que esses números são subnotificados, já que muita gente não faz o boletim de ocorrência, não registra. Eu comecei com esses dados para iniciar o nosso primeiro assunto de hoje com o vereador Gustavo Peta, que é o nosso convidado. Seja bem-vindo, vereador. Boa tarde, Gabriela, a todos os telespectadores da TV Câmara. Bom, o vereador ele é presidente da Comissão Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom, a gente deu alguns dados aí para mostrar a gravidade da situação na nossa cidade, né? Até agora, como o senhor avalia a atuação da Secretaria de Assistência Social e também que tipo de trabalho a Câmara tem feito na comissão para tentar inibir ou conscientizar as pessoas sobre esses casos de violência? Olha, nós desde o início do ano, quando eu assumi a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente tem procurado fazer da comissão um instrumento de mobilização da sociedade, de debates públicos, audiências públicas, de interlocução junto ao Poder Executivo, sempre no sentido de valorizar e de fortalecer uma rede que já existe na cidade de proteção dos direitos da criança e do adolescente. E é evidente que a violação a esses direitos, uma das violações que mais chamam a atenção é exatamente a violência. Muitas vezes, inclusive, a violência física, mas também a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes, que é muito comum ainda na nossa sociedade. E é preciso, então, que o poder público tenha canais de acesso para que essas denúncias possam ocorrer e para que as consequências em relação a esses infratores, as pessoas que praticam esse tipo de violência, a gente possa não permitir a impunidade. O que preocupou muito esse semestre foi uma ameaça em relação ao principal instrumento que a gente tem hoje, que é o Disque 100, que é um instrumento nacional, federal, que tem muito impacto aqui na nossa cidade, que é a principal forma da pessoa denunciar qualquer tipo de violência contra a criança e adolescente, qualquer tipo de violação aos direitos humanos em geral. E por conta dessa crise econômica que a gente está vivendo, e por conta também de um governo federal que é totalmente insensível com esses temas, o Disque 100 está em ameaça à sua existência. Então nós estamos muito preocupados com isso. Nós fizemos um debate público aqui no mês de maio, que é um mês importantíssimo de combate à exploração e à violência sexual de crianças e adolescentes. A sociedade foi mobilizada, conselheiros tutelares, a secretária de assistência, professores, ativistas do meio. Ocorreu também um ato público no próprio dia 18 de maio no centro de Campinas, e a gente tem se preocupado muito com esse tema, né? O importante é que esse instrumento da denúncia seja fortalecido e que haja realmente impacto criminal, mas também cultural, para que a gente possa evoluir enquanto sociedade. Agora, o senhor também tem um projeto de lei que foi protocolado aqui na Câmara e está em tramitação, que quer conscientizar as próprias crianças e os adolescentes dos direitos deles, né, e dessas violências, como eles devem proceder. Esse projeto que está aqui em tramitação, ele pede para que o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, seja incorporado na grade curricular da rede municipal de ensino. Queria que o senhor comentasse essa proposta. Isso já tem ocorrido em algumas escolas, mas por iniciativa de um ou outro professor ou um outro coordenador pedagógico que entende que isso é muito importante. A gente gostaria que esse aprendizado ocorresse em todas as escolas, porque é realmente muito importante a criança e o adolescente ter noção dos seus direitos e também dos seus deveres, né? De agir enquanto cidadão, de poder saber como denunciar caso seja vítima de violência ou caso perceba uma violação ao seu direito e também caso identifique isso em outras crianças e adolescentes, né? Então, essa compreensão ela é muito importante para gerar protagonismo.
O que é muito importante na fase da adolescência é os adolescentes, as crianças, serem protagonistas dos seus direitos, se entenderem como sujeitos de direitos. E não como muitas vezes a sociedade e o Estado vê o adolescente como um problema social. Não, o adolescente ele é um sujeito, tem os seus direitos e eles precisam ser respeitados, preservados e protegidos. Aliás, é nessa fase, que é uma fase mais suscetível a problemas, que os direitos precisam ser ainda mais protegidos, para que a gente possa ter um desenvolvimento pleno das crianças e dos adolescentes, buscando uma vida melhor para todos eles. Bom, esse projeto que eu falei, o número dele é 198/2017. Se você quer acompanhar como está a tramitação, é só entrar no site campinas.sp.leg.br. Lá tem o passo a passo de cada comissão, de como está o andamento dessa proposta aqui na casa. Agora vamos falar um pouco de um projeto que dá mais transparência e também mais garantia para o nosso dinheiro, né, que vem por meio das obras de licitação aí. A sociedade cada vez mais quer acompanhar o poder público, os investimentos, até por conta da situação política do país. E o senhor tem um projeto que obriga a administração pública a exigir uma garantia de 5 anos em obras feitas por meio de licitação. Esse projeto está lá na Comissão de Constituição e Legalidade. E aí é uma forma da gente ter uma garantia de que o serviço vai ser entregue com qualidade, já que muitas vezes tem problemas nessas obras aí, né? Exatamente. Assim, para até explicar de modo mais fácil para o telespectador, muitas vezes quando você vai comprar até um bem móvel, você adquire com uma garantia que aquele bem tenha uma boa utilização por uma quantidade de anos, que qualquer tipo de danificação que ocorra, que não seja evidentemente provocado por um descuido pessoal, que você tenha reposto aquele bem imóvel, né? Uma geladeira, uma televisão e assim por diante. Até um carro, um automóvel, muitos deles também vêm com uma garantia de alguns anos. E as obras públicas também precisam desse mecanismo. Algumas licitações da cidade já têm sido feitas a partir também da exigência da garantia, mas ela não está prevista no nosso ordenamento jurídico. Então a ideia é de que qualquer licitação pública seja feita com a exigência dessa garantia. Para quê? Para que uma obra, por exemplo, de um centro de saúde, que foi entregue, e nós temos casos desses em Campinas, o centro de saúde entregue no ano passado, e nesse ano já apresenta diversos tipos de problemas na sua construção. O caso mais emblemático talvez tenha sido do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, do Jardim Bassoli. Vários apartamentos com problemas de infiltração, problemas sérios até na sua própria estrutura, que podem até comprometer a segurança dos moradores. Então a exigência para garantir transparência e para garantir que o investimento público, que é cada vez mais escasso no nosso país, seja feito com um desdobramento e com uma consequência positiva para o conjunto da população. É mais uma garantia das licitações, para as licitações que são feitas na cidade. Lembrando que também isso atende à lei de licitações, né, que pede esse controle por parte do executivo. Exatamente, tem a ver com os princípios, né, da administração pública, né? A garantia da transparência, a garantia da eficiência do investimento público no município. Agora vamos falar de um projeto mais na área social aí, que já foi apresentado e por recomendações da Comissão de Constituição e Legalidade, ele agora foi revisto, né? É uma proposta que vai começar de novo a tramitar aqui na Câmara, que aumenta a licença paternidade de 5 para 20 dias para os servidores públicos. Bom, a gente nem precisa falar, né, a importância do pai acompanhar esses primeiros dias do filho aí e desse prazo ser estendido para o homem também. Na verdade, nas sociedades mais avançadas, mais desenvolvidas, o prazo de 20 dias é muito pequeno, né? Para uma sociedade ideal, nós teríamos que ter prazos bem parecidos, né, dos homens e das mulheres, porque as obrigações são iguais, né, na criação dos filhos. É evidente que são diferentes, mas elas têm o mesmo nível de responsabilidade. Então seria muito importante que o pai pudesse acompanhar os primeiros meses com dedicação, inclusive exclusiva. Mas a gente tem que dar um passo de cada vez. E acontece que a presidenta Dilma, um pouco antes, inclusive, de deixar a presidência, editou uma medida provisória que virou lei, que permite que as empresas
particulares aderem a um determinado plano que possuem algum tipo de benefício fiscal e a partir disso possam estender, a partir disso são obrigadas a estender a licença paternidade para 20 dias. Então não é um direito ainda obrigatório, mas já é permitido e há benefício fiscal para isso. No serviço público é que ficou a possibilidade, mas ainda não há uma legislação. A gente sabe que recentemente a INDEC tem adotado os 20 dias. Pelo menos são informações que chegaram até o nosso gabinete. Mas a gente gostaria de estender isso a todos os servidores públicos, né? Aos servidores aqui da Câmara Municipal, da Prefeitura de Campinas, das autarquias municipais, para que o pai possa se dedicar exclusivamente ou prioritariamente nos primeiros 20 dias da primeira infância, porque na verdade os estudos mostram, né, que os primeiros anos são determinantes para a formação do aparelho psíquico da criança, para a formação integral da criança. Mas os primeiros dias são ainda mais importantes. Então a concentração, a dedicação, ela pode fazer muita diferença no desenvolvimento da criança nos anos seguintes e na vida da criança como um todo. E com a alteração da rotina também que os pais têm, né? Privar o pai de acompanhar esses primeiros dias e obrigar ele já a voltar para a rotina anterior do trabalho é até cruel, assim, uma violência. Exatamente. E tem a ver também com os direitos das mulheres, porque é uma questão também cultural, porque no nosso país, em que há ainda muito a expressão do machismo, muitas vezes a divisão de tarefas, a parte da criação do filho, mesmo dos primeiros dias, fica exclusivamente para a mulher. E o homem se acha livre dessa responsabilidade e acha que o papel dele é realmente se dedicar ao mundo do trabalho único e exclusivamente. E hoje nós estamos superando esse tipo de visão. As mulheres estão integralmente inseridas no mercado de trabalho e os homens são cada vez mais cobrados das suas responsabilidades, tanto na criação e formação dos filhos, como também no trabalho doméstico. Então, essa mudança cultural, esse avanço, ele também se faz a partir de leis que possam garantir que esse direito seja exercido. Agora vamos falar um pouco de cultura, que é uma outra área forte do seu mandato. O senhor fez uma comissão especial de estudos sobre o carnaval e isso gerou um projeto de lei que atualiza a legislação da cidade, que inclusive nos últimos anos teve até uma certa polêmica, a prefeitura não dava apoio suficiente para os blocos e ficava nesse impasse. Então este projeto vem para responsabilizar os blocos, a administração pública e tornar o carnaval aí mais seguro e agradável para a população. Sim, o carnaval é a principal expressão da cultura popular brasileira, uma das principais expressões. Ele tem um valor importantíssimo em vários aspectos. Tem um valor cultural, tem um valor econômico também, porque gera renda, movimentação, tanto antes, né, no período do pré-carnaval, como nos próprios dias do carnaval. E a cidade de Campinas tem uma tradição de escolas de samba e, recentemente, nos últimos anos, tem crescido muito os blocos de carnaval. A atual legislação é do governo lá dos anos 90, foi sancionada pelo então prefeito Jacob Ittar. Para vocês terem uma ideia, ela nem tinha a ideia dos blocos de carnaval, porque eles não eram ainda uma realidade da cidade. Então a gente introduz oficialmente os blocos de carnaval, aumenta a responsabilidade da administração no apoio, principalmente o apoio logístico para a realização do carnaval, e também cobra uma responsabilidade para que esse apoio possa ser anunciado de modo prévio, para que as escolas e os blocos possam se organizar de acordo com a realidade econômica e financeira do município. Nós entendemos que num determinado ano a prefeitura não possa apoiar como gostaria o carnaval por conta de outras prioridades. Mas isso precisa ser planejado para que as escolas possam procurar alternativas de patrocínio, para que os blocos possam também se autossustentar de acordo com a realidade. O que hoje acontece é que é totalmente imprevisível e muita coisa desorganizada. Então, aqueles que querem organizar o carnaval ficam totalmente reféns dessa desorganização e os anúncios acontecem geralmente na semana ou na semana anterior
da realização do evento, do que vai ser feito, o que não vai ser feito, se a prefeitura vai apoiar ou não. Então, nos últimos 2 anos, nós já não tivemos o desfile das escolas. E a gente acha que isso também precisa ser retomado por conta da tradição das escolas de carnaval em Campinas, que tem muitas dificuldades, mas que já tiveram períodos de grande sucesso aqui no nosso município. Então, a lei, ela atualiza, introduzindo os blocos de carnaval e aumentando a responsabilidade no município e permitindo também o apoio da iniciativa privada para a realização dessa grande festa popular. Tá aí, hoje então a gente conversou com o vereador Gustavo Peta sobre a violência contra crianças e adolescentes, a atuação da comissão permanente desse tema, e também falamos de algumas propostas dele sobre fiscalização de obras de licitação, licença paternidade, também essa atuação da legislação do carnaval. Você pode rever a qualquer momento esse programa no nosso YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas. Lá também estão outras edições aqui do programa. Muito obrigada pela sua presença, vereador. Eu que agradeço, Gabriela, a oportunidade de falar dos nossos projetos, na expectativa também de mudanças na política do nosso país. Estamos aí na luta pelo Fora Temer, para que o país possa retomar um ambiente democrático e de desenvolvimento. Mas queria agradecer a oportunidade de falar aqui na TV Câmara de Campinas. Obrigada, esta edição fica por aqui e a gente se vê.